fazer uma oração para a gente poder começar. E eu vou te fazer um pedido, tá? Abra seu coração hoje. Sério mesmo. Qualquer outro dia. Eu não sou de pedir isso para vocês, não desse jeito. Presta atenção. Tem toda uma lógica para o que vai ser compartilhado aqui hoje. Toda uma lógica. Eu preciso que você preste atenção do começo até o final, para você entender onde eu quero chegar, e para você entender o que Deus tem para você. Embora eu tenha escrito essa mensagem, embora eu tenha preparado o PowerPoint, Deus quer falar de uma maneira especial com você, de um jeito que é só contigo que vai funcionar, com outra pessoa não vai dar certo. E é para isso e por isso que eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e antes de abrir a Bíblia, eu quero orar com você, antes da gente ler o nosso texto principal dessa manhã. Senhor, a gente acabou de cantar a respeito de um pedido para que o Senhor sonde o nosso coração, e para que o Senhor não apenas faça morada em nós, mas transforme, mude as coisas de lugar, para que a gente possa brilhar por Ti. O Senhor precisa antes ter um lugar de destaque na nossa vida, e nesse momento a gente abre o nosso coração e pede para que o Senhor nos use como ouvintes, no meu caso como mensageiro dessa manhã, e que o Teu Santo Espírito possa falar a todos nós nesse momento. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus, amém. Eu não sei você, mas eu sempre fui um cara que fugiu dos padrões. Isso hoje até me incomoda às vezes, mas quando eu era criança, isso era muito bom. Eu não estava nem aí para as coisas. E ontem eu estava conversando com uma pessoa no centro de Caruaru, numa loja, e eu fiz uma brincadeira. Era uma senhora e tinha uma menina de 17 anos. E eu virei para ela e falei assim: não é esse tipo de máscara não. Eu estou falando da máscara tipo a máscara do Zorro. Aí eu virei para a menina e falei: mas você não vai saber o que é Zorro? Aí ela: não. Aí a senhora: ei, você também não sabe não, você tem 17 anos. Eu falei: obrigado pela parte que me toca. Eu tenho um pouquinho a mais. Mas na minha infância, a minha festa de 3 anos de idade, por exemplo, a temática era Zorro. Então distribuía as máscaras do Zorro. E um amigo da família que trabalhava com madeira, fez várias armas de madeira, assim, várias espadinhas de madeira. E as crianças chegavam, ganhavam uma espada de madeira e ganhavam uma máscara. Imagina o quebra-pau que não foi aquele dia. Meninos dando espadada de madeira na cara um do outro, nas costas. Foi uma coisa linda de se ver, mas eu fiquei muito feliz. E assim foi minha festa de 3 anos. E quando eu fiz 4 anos, eu pedi para que minha mãe repetisse a dose. Então por 2 anos seguidos eu tive a festa do Zorro. Eu nunca fui de gostar dos super-heróis que todo mundo gosta. E o meu super-herói favorito, amor, eu acho que naquela sacolinha tem o bonequinho. Vê se tem aí. Quando a gente foi para São Paulo em 2017, a gente parou no McDonald's. A gente estava... Não está aí o bonequinho? Oi? Eu tirei, mas eu coloquei em algum lugar. Está lá atrás no carro. Espera aí, alguém que está ali perto da porta, faz um favor para mim. Oi, quem é esse ser humano ali, que está perto da porta? Saunara, pega no banco de trás ali, por favor. Tem um bonequinho verde, do Arqueiro Verde, no banco do meu carro, no banco de trás. Pega ele lá, eu vou contar a história dele. A gente estava indo tirar o visto norte-americano, lá no consulado em São Paulo. E quando a gente chegou para tirar o visto, deu tudo certo e tal. Na hora do almoço, a gente foi comer alguma coisa no McDonald's que tem lá perto. E eu não como quase nada que tem lá, porque eu não como carne e não tem lanche vegetariano no McDonald's, então eu não tinha opção. Mas estava tendo uma promoção e estava tendo tinha alguns bonequinhos de super-heróis. E eu consegui comprar esse aqui. Traz aí para mim, por favor. Pede alguém que não esteja de salto para chegar aqui mais rápido. Corre aqui, Igor. O Igor que parece o Flash, né? Já que eu estou falando de super-herói. Um rapaz esguio. Olha lá. Veloz. Obrigado, Igor. Aqui, meu bonequinho do Arqueiro Verde. Esse aqui sempre foi meu super-herói favorito.
E tem um negócio interessante aqui, ó. Ele tem uma flechinha. Você coloca aqui, ó, e atira. É extremamente inútil, mas não se perguntem quantas vezes eu já me peguei brincando com isso aqui. Sério mesmo. Não se perguntem. Não vai ficar legal para mim. Fato é que essa história é uma das histórias mais antigas de super-herói. Embora não seja tão famosa e tão bem vista como tantas outras, mas o universo do Arqueiro, o Arrowverse, fez muito sucesso e mesclou algumas séries, e tinham vários crossovers onde juntava todas as séries, e tinham episódios que começavam numa série, ia para outra, e depois ia para uma terceira, para uma quarta série, e eu me empolguei numa época assistindo a história do Arqueiro Verde. Fato é que nesses mais de 80 anos da história desse super-herói, essa aqui é uma das primeiras revistinhas dele. A história que está sendo contada é a história de Oliver Queen. Esse camarada era um multimilionário que participou de um naufrágio. Nesse naufrágio ele perde uma pessoa importante da família e pensa que perde uma outra pessoa importante da família. Tem todo um contexto que eu não quero dar spoiler, embora a história não seja nova. Eu não quero te contar, talvez você se interesse por assistir, por ler, beleza, aí é contigo. Então não vou te entregar a história. Mas fato é que durante alguns anos ele vai para uma ilha, ele fica numa ilha, e nessa ilha ele aprende várias técnicas até se tornar um arqueiro, até se tornar um justiceiro. A ideia dele é voltar, e ele descobre muitas coisas acerca do seu pai, acerca de coisas que não aconteciam tão bem na sua cidade, e ele quer limpar a sua cidade de todos aqueles homens maus, de todas aquelas pessoas que eram aparentemente boas, mas eram ruins na vida real. Ele queria tirar as máscaras dessa pessoa, e por isso ele coloca uma máscara, ele se torna um arqueiro, e agora ele começa a utilizar uma frase, sempre que ele estava diante de algum inimigo, que em cada bloco da série ia aparecendo. Quando ele está diante do inimigo, prestes a sentenciá-lo à morte, ele dizia: "You have failed the city." Você falhou com essa cidade. E ele matava o cara. Era sempre assim. É óbvio que dentro do contexto da série chega um momento em que ele descobre algumas coisas acerca da justiça que fazem com que ele mude um pouco de postura. Mas essa é uma das frases mais conhecidas, ou a frase mais conhecida de toda a série, de todo o quadrinho, onde ele tenta cumprir com a justiça, fazer com que a justiça aconteça, fazer com que aquelas pessoas que não mereciam mais estar vivas por tudo aquilo que fizeram a outras pessoas, por tanta gente que roubou, matou, enfim, fossem sentenciadas à morte. E aí que a gente chega na definição do que é justiça, e a definição, segundo o dicionário, do que é justiça, diz que justiça é um conceito abstrato, que se refere a um estado ideal de interação social, em que há um equilíbrio que por si só deve ser razoável e imparcial. Por isso o símbolo da justiça é a deusa Têmis, com os olhos vendados, com uma espada em suas mãos e com uma balança na outra mão. A deusa Têmis, ela é conhecida justamente por exercer liderança e influência até mesmo em Zeus. Ou seja, a justiça é para todos, até para Deus. E esse símbolo diz que com os olhos vendados, eu não vou olhar se é alguém que eu gosto ou se é alguém que eu não gosto. Eu não vou olhar se a pessoa está fazendo cara de pena ou não. Eu vou analisar os fatos com imparcialidade. A espada representa que sim, a justiça precisa ser feita, ainda que seja força, ainda que doa, ainda que fira, a justiça precisa ser feita. Mas aí vem a balança que diz: tá bom, mas é preciso ser equilibrado entre aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não consegue ver. É preciso haver um equilíbrio entre as ações boas que a pessoa fez e não apenas entre as ações más. A gente precisa ponderar, precisa equilibrar. Então esse é o símbolo da justiça. Uma mulher com os olhos vendados, uma deusa com os olhos vendados, com uma espada na mão e com uma balança na outra.
E assim a gente chega, clica aí para mim por favor, e eu vou pedir para evitar mexer no computador, para não ficar toda hora saindo aqui, tá bom? Mateus capítulo 5, abra aí comigo em Mateus capítulo 5, esse é o texto, um dos textos principais. Hoje nós vamos ficar só no livro de Mateus. Eu vou ler com você 2 versos, e esses versos dizem respeito ao Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Uma pregação de Jesus que começa no capítulo 5 e vai até o finalzinho do capítulo 8. E a gente vai ver sobre o que Jesus está tratando nessa pregação, nessa mensagem. E a gente começa aqui no versículo 6. No versículo 6 tem um verso que diz: bem-aventurado, ou bem-aventurados, aqueles que têm fome e sede eu vou pedir para você repetir algumas coisas hoje. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede porque serão fartos. Agora a gente vai para o versículo 10 que diz: bem-aventurados os perseguidos por causa Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nas bem-aventuranças, 2 versos falam a respeito de justiça e da relação daqueles que são felizes e a justiça. O primeiro texto fala sobre fome e sede. Tem coisa pior do que sentir fome e sede? Tem coisa que muda mais com o humor de uma pessoa? Tem coisa que rouba mais a esperança de alguém do que ficar com fome, do que sentir sede? Tão ruim quanto isso é estar sendo perseguido. E a Bíblia está falando de 2 condições onde a relação com a justiça causa fome e sede e causa perseguição. E aí que a gente chega em Mateus 5, versículo 20. E lá tem uma continuação, onde Jesus vai falar a respeito de justiça, e onde Jesus vai explicar como fazer para sentir fome e sede, e como fazer para ser perseguido por causa da justiça. Eu sei que você não saiu de casa com a intenção de aprender como passar fome e sede, e nem saiu de casa com a intenção de aprender como ser perseguido. Mas Jesus está falando que para a gente ser bem-aventurado, a gente precisa passar por essa experiência. Vamos lá? Mateus 5,20 diz: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito, não é em pouco, tá? Não for maior e muito do que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus vai lá no começo das bem-aventuranças, falar: bem-aventurado você, bem-aventurado aquele, bem-aventurado não sei quem, e porque deles é o reino do céu. E agora ele diz: se a justiça de vocês não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, e Jesus está dizendo isso diante de muitos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino do céu. Ou seja, se vocês não passarem pela experiência de fome e sede de justiça, se vocês não passarem pela experiência de serem perseguidos por causa da justiça, se vocês forem iguais a eles, que estão acomodados com seus cargos, que estão acomodados com seu estilo de vida, não vai dar certo não. Você pode conquistar muita coisa, mas não o reino de Deus. E agora você pode estar se perguntando: tá bom, pastor, vamos lá, e qual era essa bendita justiça dos escribas e fariseus? E a resposta está na lei. Para os escribas e fariseus, mais importante do que qualquer coisa era a espada. Mais importante do que qualquer coisa, não tinha balança, era só a espada. Era só a justiça sendo cumprida a ferro e fogo. Hoje a gente vive num outro extremo, onde as pessoas não querem mais saber da espada. Elas querem só saber da balança. Não, vamos analisar aqui, vamos fazer. Tem um amigo meu que ele fala assim: vamos fazer uma meia-culpa. Justiça e espada não tem. O que você riu, Davanildo? A justiça dos escribas e fariseus era marcada pela lei ser cumprida a ferro e fogo, ainda que para que a lei não fosse descumprida, você precisasse criar mais 600, 700, 1000 leis, não importa, a lei precisa ser cumprida. Essa era a justiça dos escribas e fariseus. Falhou com a lei? Morte. É isso aí, não tem outra coisa não.
E agora, durante vários capítulos, os escribas e fariseus estão ouvindo a respeito daquilo que é justiça para Jesus. E Jesus vai começar agora, a partir do versículo 21. Cara, é muito top isso aqui. Presta atenção nisso. Jesus acaba de falar: a justiça de vocês tem que ser maior do que a deles. Muito maior do que a deles. E agora eu vou te ensinar como fazer para que a sua justiça seja maior do que a deles. Jesus vai explicar que justiça para ele é lei e coração. Tem espada, mas tem balança também. Tem que ter um equilíbrio harmônico entre os dois. E durante os próximos versos, Jesus vai falar sobre 6 assuntos. E todos os 6 assuntos aqui são marcados por uma frase de Jesus. A frase é: você ouviu o que foi dito pelos antigos a respeito do assassinato? Eu, porém, vos digo que matar não é só enfiar uma faca no bucho de alguém. Matar é roubar o prazer da pessoa pela vida. Matar é desejar o mal para alguém no seu coração. Isso é matar também. Jesus agora olha para o tema do adultério e fala: você acha que adultério é só chegar lá e praticar um ato sexual com outra pessoa que não seja o seu cônjuge? Lógico que não. Pensamentos impuros, falas inapropriadas, isso também é adultério. Jesus vai falar a respeito do divórcio, Jesus vai falar a respeito dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. Em todos esses temas ele diz: lembra o que foi dito pelos antigos? Eu, porém, vos digo que... Jesus está pegando o conceito que eles têm de justiça, do que é certo, do que foi ensinado pelos escribas e fariseus, e está dizendo assim: eu vou ensinar para vocês algo totalmente diferente do que esse bando de camarada está explicando para vocês a vida inteira. Eu vou explicar para vocês que justiça não é só lei, e justiça não é só coração. Justiça é uma junção dos dois, que pode ser resumida numa frase: justiça é uma ação correta diante de Deus. Eu não quero saber se vocês vão acertar com os escribas e fariseus, eu quero saber se vocês vão acertar comigo. É isso que Deus está falando. Justiça na Bíblia é uma ação correta diante de Deus. E tudo isso aqui agora, até agora, foi uma teoria, tá bom? Isso é uma teoria. Jesus está pregando, Jesus está explicando um conceito. E nessa manhã eu quero te mostrar uma história de um personagem, que é uma história breve, mas que fala exatamente a respeito disso. Uma ação correta diante de Deus. Abra sua Bíblia aí, volte algumas páginas, na verdade, para Mateus capítulo 1, e a gente vai ler o versículo 16. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 16, ou terminando no versículo 16, está falando a respeito da genealogia de Jesus. É assim que começa o Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus Cristo. E no versículo 16, diz assim, presta bastante atenção nesse verso: e Jacó, não aquele Jacó lá do passado, tá? Um outro Jacó, gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu... Quem nasceu? Jesus era filho de quem? Que era esposa de quem? Prestou atenção nisso aqui? O que esse texto está falando para a gente? A genealogia aqui é de quem? De quem? Jesus. Mas está falando que ele é filho de quem? Mas por que ele está na genealogia de José se ele é filho de Maria? Por que está mostrando a genealogia de José e não a genealogia de Maria? Não faz sentido. E é sobre isso que a gente vai ver. Por que na genealogia de Jesus existe um camaradinha chamado José? O texto continua, tá? Termina a genealogia e a gente entra 2 versos depois, no versículo 18. Do versículo 18 ao versículo 25, eu preciso que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículo 18 em diante, e a gente vai ler juntos esse texto. Eu peguei a minha versão mais comum de todas, Almeida, Revista e Atualizada, porque é a da maioria de vocês. E vamos lá. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, eu vou enfatizar sempre o nome de José, sem que tivesse antes coabitado,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, porque ele era da linhagem, da família de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21, ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a recebeu enquanto ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Brother, presta atenção. O que está sendo relatado aqui é o nascimento de Jesus. Jesus era filho de quem? De quem? Maria. Mas o nome que mais aparece nessa perícope, nesse trecho da história, não é nem de Jesus, nem de Maria. O nome que mais aparece é o de José. E aí você deve estar se perguntando: por que foi que eu nunca percebi isso? Se você parar para contar quantas vezes aparece o nome direto, sem ser uma referência, tipo assim, e ele quem? José. Não estou falando nem disso. Eu estou falando de quantas vezes aparece o nome. O nome de José é o nome que mais aparece. Mais do que o nome de Jesus e mais do que o nome de Maria. A história que está sendo contada aqui é a história de um homem que era considerado pela sociedade um homem justo. Eu quero fazer uma pausa aqui para poder agradecer, porque as meninas escreveram aqui algumas coisas, fizeram o painelzinho aqui ontem à noite. É um momento aqui, eu vou fazer uma pausa só para agradecer. Muito obrigado, porque existem muitas pessoas que fazem com que a igreja do IAPE funcione, que você às vezes nem vê o trabalho delas. Existem uns meninos da mídia que a cada 20 minutos recebem uma pancada nos grupos, mas estão sempre ali trabalhando, dispostos. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Vocês são especiais e tem uma confra nossa, top, para a gente poder ir. Só a galera da mídia, tá bom? Vou fazer uma gracinha para vocês. Obrigado para o pessoal. O Eduardo aí já está com o sorriso rasgando a orelha. O bicho come igual um... Meu Deus do céu, essa draga. O painel que foi feito pelas meninas e tantas outras coisas. Tem uma pessoa que quase a gente não vê na igreja, porque ela está sempre pregando em outras igrejas, mas poderia dar um migué, assim ó, fácil, para as coisas que eu peço para ele, mas ele nunca dá um migué, ele sempre tenta ajudar de alguma forma, que é o Del. O Del quase a gente não vê ele aqui, porque ele prega muito em outras igrejas, e o Del prega muito bem, diga-se de passagem, mas ele, sempre eu peço as coisas para ele está cheio de outras coisas para fazer, mas vem uma ideia, um insight, a gente pede de última hora, o Del vem, se vira, e pinta painel para mim, e monta tanque, desmonta tanque, é loucura, e coloca luz nas coisas. Eu louvo a Deus pela equipe dele, e tantas outras pessoas que eu poderia mencionar aqui agora, mas não vai rolar. Eu só fiz essa menção, porque eu lembrei aqui do nome que as meninas escreveram. Aqui está escrito tanto em português quanto em hebraico, e daqui a pouco a gente vai entrar nisso. Mas José era considerado um homem justo para a sociedade da sua época. José, olha o que o texto está dizendo aqui, ó, versículo 19, diz: mas José, seu esposo, sendo justo. É assim que José é mencionado na Bíblia. Esse é o adjetivo que aparece para José, um homem justo. Era assim que ele era conhecido, e a palavra hebraica que aparece aqui, tzadik, é uma palavra hebraica que aparece exatamente nesse contexto de alguém que para a sociedade tinha um valor máximo para uma pessoa comum. Eu quero te explicar um pouquinho a respeito disso. Essa palavra hebraica, tzadik, que significa justo, era o máximo que uma pessoa comum poderia chegar na sociedade. É tipo assim, a palavra desse cara, ele não era Deus, ele não era um profeta,
ele não era um sacerdote, ele era só um cara comum, que era tão considerado entre as pessoas, que ele era um camarada diferente. Porque acima do tzadik, existia um Cohen, ou existia um sacerdote, alguém que era nascido numa linhagem específica. Os sacerdotes deviam ser da tribo de Levi, os levitas. Só eles poderiam entrar no templo, só eles poderiam fazer ali as cerimônias do templo. Só eles tinham acesso a alguns lugares, porque Deus escolheu aquela linhagem. Tinha que ser daquela família, tinha que ter aquele sobrenome, senão não entrava. José não tinha um sobrenome, mas ele era justo. Acima dele, o sacerdote, só os sacerdotes. Acima dos sacerdotes, libera aqui para mim, por favor. Um nabi, um profeta. Acima do sacerdote, só profeta. Aí não adiantava ser uma pessoa comum e não adiantava ser de uma família específica. Tinha que ser escolhido por quem? Por Deus. É igual o Romário falou. Papai do céu olhou para mim e falou: você é o cara. O profeta era alguém que Deus olhou e falou assim: é você. Você vai ser diferente, você vai ter um dom diferente, você vai ter atribuições diferentes. Eu vou falar com você para você falar para o povo. Está entendendo como é que isso é importante? Acima do sacerdote, só o profeta. E acima do profeta, só o Mashiach, só o Messias. Acima de um homem comum, só o sacerdote. Acima do sacerdote, só o profeta. E acima do profeta, só o próprio Deus. Aí não adiantava ser um homem comum, não adiantava ser de uma família especial, não adiantava ser escolhido por Deus, tinha que ser o próprio Deus. Dentro do que era possível para uma pessoa comum, José era reconhecido na sociedade como um homem justo, um homem íntegro, um homem que a palavra dele era lei. De repente a mulher dele aparece grávida, e se José quisesse o mínimo que um tzadik poderia... Gente, imagina aqui. Imagina um casal de namorados, não precisa mencionar o nome de ninguém, pelo amor de Deus. Imagina um casal de noivos, porque aí a gente já seleciona, os meninos do internato já estão fora da conta. Imagina um casal de noivos. Imagina. Aí imagina, porque a Bíblia diz que eles estavam desposados. Desposado é bem diferente de namoro e é bem diferente de noivado. O desposado da época era tão forte que se, vamos supor, José morresse antes do casamento, da celebração, Maria já seria considerada uma viúva. Eles eram tipo assim, casados no civil e estavam esperando a festa religiosa. É tipo isso, esperando a bênção de Deus. É isso. Eles já tinham compromissos legais uns com os outros. A Bíblia diz que era essa a condição de Maria e José. Agora imagina que do nada, um casal de noivos aí, já foi lá no cartório civil, marcou o casamento, a mulher aparece grávida. Tu vai olhar para o casal e falar assim, danadinhos. Desfrutaram do casamento antes dele, né? É óbvio, não é a primeira coisa que vai vir na nossa mente? Vacilaram, os dois juntos. Aí o cara vira para você e fala assim: brother, eu nunca encostei nessa mulher. Não é meu. Você não está entendendo. Aí o cara vai olhar e falar assim, o amigo ouvindo, né? Vai falar: rapaz, tem uma péssima notícia para te dar. Ele fala: não, cara, mas ela falou que foi o próprio Espírito Santo. A gente olhar para a Bíblia e acreditar nessa história é muito fácil. É muito fácil. Mas não te soa estranho? É lógico que soa. Imagina isso acontecendo no seu dia, não nos dias da Bíblia, no nosso dia a dia. Imagina uma história dessa hoje. Ia colar para alguém, pelo amor de Deus? Lógico que não. As pessoas olhavam para o que José estava falando e o povo pensava assim: José, tu é maluco. Só que José era tão justo que José não abandonou ela. José não virou e falou assim: então, quer saber? Vamos cada um pro nosso canto, entendeu? Vamos separar.
Esse era o mínimo que se esperaria de um tzadik. É o mínimo que um tzadik teria direito a fazer, porque ele era justo e a palavra dele era muito valorosa para os dias dele. Se José falasse assim, eu não fiz nada, acabou, brother. Ele não fez, porque ele é um tzadik. A palavra dele não faz curva não, ele é um homem de verdade. Agora, quando a gente olha para a história, ele não só tinha o direito de falar assim, eu quero separação, como ele teria o direito de falar assim, eu quero que ela morra, porque ela me traiu, e essa é a punição que ela merece. Eu quero isso, eu quero isso. Em casos extremos, a palavra de um tzadik poderia causar até mesmo a morte de Maria, porque a palavra dele tinha esse peso para ele conseguir isso. José faz uma das duas coisas, sim ou não? Não. A sociedade então vira para ele e fala assim, José, deixa eu te falar, você falhou. Você falhou. Não é assim que o tzadik agiria. Tá maluco? Tu tá sendo feito de trouxa, de besta. Ela tá te enganando, rapaz. Acorda para a vida. E José, eu não vou abandoná-la. Não apenas isso, a história continua dizendo que os dois se casaram de vez. Aí que o povo ficou doido, porque o povo falou assim, não José, já bastava você não ter matado ela, já bastava você não ter chutado ela de vez, você ainda vai assumir a mulher, velho. Você está maluco, cara? Não faz sentido, você falhou, José, você falhou, miseravelmente você falhou. Era assim que a sociedade estava olhando para as atitudes de José. E de repente a gente chega num outro estágio que é ainda pior. José vira e fala assim, sabe esse menino que está no seu ventre, que não é meu, eu quero ele para mim, eu vou adotá-lo. Sabe a minha genealogia? Sabe a minha história? Que vai estar lá em Mateus capítulo 1, no final da minha genealogia vai dizer, que Jacó gerou José, que era marido de Maria, que era mãe de Jesus. O filho vai ser meu também. Quando as pessoas olharem a minha história, a história de Jesus vai estar no meio da minha história, porque eu aceito ele como meu filho. Se até aqui as pessoas já achavam José um maluco, elas tiveram a certeza, José, você com certeza falhou. Aí que você precisa entender, e talvez agora você consiga entender, porque que quando Jesus nasce, não tem lugar para ele. É como se a partir de agora, José não fosse mais conhecido como um homem justo, mas como um homem pecador, um idiota. Alguém que poderia ter feito o que era certo e escolheu falhar com a sociedade. Alguém que poderia ter escolhido o que era certo a se fazer com uma mulher daquele tipo e escolheu ser igual a ela. Ou seja, não tem lugar mais, você não tem mais crédito no banco, você não tem mais acesso ao Booking para poder fazer uma reserva para vocês ficarem hospedados, você não tem plano de saúde para Jesus nascer no hospital, você não tem nada, seu filho vai nascer numa estrebaria, seu filho vai nascer no meio dos animais, não tem lugar para ele, na casa de ninguém. Da sua família, José, não tem. Dos seus amigos, José, não tem lugar para você. Você falhou. É aí que a gente chega num outro ponto. Lembra do que a Bíblia estava dizendo? A respeito da justiça, Mateus 5:20. Se a sua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não vão herdar o reino do céu. A história de José está querendo ensinar para a gente uma coisa muito simples nessa manhã. A história de José está querendo explicar para a gente o que lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, a gente fala e repete constantemente, em todos os momentos da nossa vida: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Afinal de contas, o que é justiça? Uma ação correta diante de Deus. Para a sociedade da sua época, José havia falhado. Para a sociedade dos dias de José, José falhou. Ele falhou com a sociedade, mas ele não falhou com Deus. É isso que é mais importante de entendermos hoje na história de José. É isso que é mais importante de você sair daqui com isso aí na cabeça.
José poderia ter escolhido falhar com Deus e acertado com toda a sociedade, e continuar sendo um homem justo, continuar a vida dele, e não se envolver na enrascada de se casar com uma mulher que estava tendo um filho que não era dele. Ele poderia continuar sendo querido pela sua família, ele poderia continuar sendo amado pelos seus amigos, só que e diante do reino de Deus e da justiça do reino de Deus, José teria acertado? Não. Porque Deus manda um anjo do céu para falar: José, eu sei que seu coração está aflito pelo que aconteceu, eu sei, mas Maria é uma menina boa sim, fica calmo, pode se casar com ela. Pode se casar com ela, porque o que as pessoas veem é diferente do que eu vejo, José. Não se importe com a opinião dos outros, porque você pode até ter falhado com os outros, mas você não falhou comigo. Mais importante do que isso é saber que Deus também nunca falhou com José. Deus não falhou com José porque, embora para o mundo ele não tenha tido o valor esperado, o valor que ele poderia ter tido, diante de Deus, José continuou sendo um homem justo. Quando Deus olha para José, Deus não o enxerga segundo as métricas do mundo. Quando Deus olha para a vida desse homem, Deus enxerga um homem que acertou com ele. Sabe por que eu gosto da história do arqueiro verde? Porque ele quer o que todo mundo quer. Eu gosto da história do arqueiro verde porque ele só quer uma coisa: justiça. Justiça com as próprias mãos. Justiça através das suas armas, justiça através da sua roupa, da sua armadura. Ele quer se esconder nas trevas, numa máscara, num capuz. E quando ele está diante das pessoas que o fizeram mal, ele diz: você falhou. Deixa eu te fazer uma pergunta de coração: você já falhou? Claro que já. Você olha para a sua vida e vê um monte de falhas, uma sucessão de falhas que se sucedem sucessivamente, sem cessar. Essa é a nossa vida. E talvez você queira, através das suas armas, ser alguém. Talvez você queira, através da sua proteção, das suas próprias mãos, se tornar alguém na presença de Deus. Talvez você queira se esconder na escuridão de alguém que você não é. Ou talvez você queira usar máscaras para poder falar para as pessoas: eu sou alguém diferente. Mas você não é alguém diferente. Você é só mais um ser humano, cheio de coisas que estão atrapalhando a sua vida com Deus. Coisas que você colocou para que diante da sociedade você se tornasse alguém justo. Sabe qual é um dos momentos da série do arqueiro, da história dele, que eu mais gosto? A hora que ele vê que ele falhou com a cidade. A hora que ele percebe que ele não é diferente das pessoas que ele está tirando a vida. A hora que ele percebe que por detrás de toda a roupa, por detrás de tudo que ele usa, ele é só mais um cara comum. Ele é só alguém que não tem nada para oferecer. Deus nunca falhou com José. Mas hoje eu preciso te falar uma coisa: Deus acertou com José, mas Deus acertou também com você. Vitor, Deus acertou contigo, brother. Deus acertou com você mesmo antes de você nascer. Imagina que dentro da estrutura necessária para que a vida aconteça, existe uma série de fatores, e você foi escolhido por Deus para estar vivo, escolhido por Deus para estar aqui, escolhido por Deus para esse momento especial. Deus acertou com você. E para declarar que Deus acertou com você, eu quero te fazer uma pergunta. Vitor, você aceita ser o único aluno interno, o único homem durante todo o ano de 2022
Durante o ano de 2022, o IAPE, no ano passado, foi o ano da história do IAPE que a gente mais batizou gente, ano passado. Esse ano a gente teve o dobro de batismo, e não teve um menino, um homem, nem funcionário, nem aluno. A gente teve crianças, é outro contexto, mas nenhum aluno interno vai passar pelo que eu vou te oferecer aqui agora. Você aceita agora ser batizado, Vitor, para se tornar parte da família de Deus, para se tornar um adventista do sétimo dia, para declarar para o mundo que você aceita esse Deus que aceitou contigo, que acertou com você, que você aceita voluntariamente passar pela experiência das águas? Sim. Uma salva de palmas para o Vitor. Brother, Deus acertou com o Vitor, mas Deus acertou com você também. Deus acertou com você também. Deus nunca falhou na vida desse rapaz, que mesmo tendo conhecido o colégio aqui, ele não sabia o que era educação adventista. Ele tinha tido uma experiência, mas não sabia o que era um internato, não sabia o que era uma igreja. Ele conheceu o que você conheceu na sua casa, desde criança, com as historinhas que seu pai contava, que a sua mãe cantava para você. Ele aprendeu sobre isso aqui. Ele está se formando, mas ele está dizendo assim: eu não vou para o mundo sem que o mundo saiba a quem eu pertenço. O Vitor está se preparando para isso há algum tempo. Começou os estudos no ano passado com o pastor Eduardo Chateaubriand, continuou com a Nicole esse ano. E a Nicole falou para mim: pastor, ele está pronto. Eu fui conversar com o homem falou: eu estou pronto, eu quero ser batizado. E é por isso que eu vou convidar a Nicole, ela vai te acompanhar. Pode ir lá para o tanque já, eu estou chegando. Mas eu não posso ir para o tanque sem falar com você antes. Para você que é nosso aluno, brother, deixa eu te fazer uma pergunta. De que vai adiantar você acertar com o mundo inteiro, hein? Ganhar o mundo inteiro, conquistar a faculdade que você almeja, conquistar o trabalho que você quer, ter a grana no bolso para comprar as coisas que o seu coração querem, que a sua vida clama por elas. O que adianta conquistar todas essas coisas e no final da vida olhar e falar assim: eu não tenho mais importante, eu não tenho mais o que me trouxe até aqui, eu não tenho mais o reconhecimento de Deus, eu não tenho a validação de Deus para a minha vida. Por isso que quando Deus fala assim: você vai passar fome e sede por causa da justiça, está tudo certo. Você vai morar embaixo de uma ponte, vai ser perseguido, as pessoas vão olhar para você e não vão te valorizar, você vai deixar de ser aceito pela sociedade, o seu grupo de amigos vai olhar para você e falar assim: não, mano, tu tá mudado, velho, tu não era assim, tu era dos nossos, agora você tá com essas frescuras aí. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que é tão ruim assim declarar com a nossa vida que Jesus habita em nós? Eu não queria expor alguns alunos, mas eu vou expor. Rosane, será que tem problema ser igual a você? Tão diferente das pessoas, e todo mundo quer estar junto dela. Eu fiz uma pesquisa, mandei no WhatsApp do residencial e falei: quem é o aluno ou a aluna que mais te inspira aqui no colégio? Só 2 pessoas não colocaram o nome da Rosane. Só 2 pessoas. Tem um menino que entrou aqui esse ano, que o moleque é bom também. Ontem a gente estava falando dele. Eu não vou mencionar tantos nomes assim, mas eu escolhi vocês 2. Parar? Será que é tão ruim assim ser diferente assim, mano? Não querer, mesmo sendo um cara desenrolado, será que é tão ruim não querer fazer uma faculdade que te dê mais grana? Querer ser um pastor? Será que vale a pena mesmo? Diante de Deus vale. Rosane, por isso que você quer, quando formar agora, dedicar sua vida 1 ano em missão a Deus. É porque diante de Deus importa, entende? Eu poderia citar o nome de vários outros alunos aqui, que são especiais, que têm entregado a sua vida a Deus. Eu escolhi um menino e uma menina.
diante de Deus é o mais importante. Diante de Deus é que a sua vida vai ter sentido. José olhou para a sociedade e falou assim: cara, é muito bom ser considerado justo, mas melhor do que ser considerado é ser. As pessoas não dão valor porque elas não veem. Se você engordar 10 quilos e emagrecer 10 quilos todo ano, as pessoas vão olhar para você e falar assim: ó, tu tá bem, tu emagreceu. Agora, se uma pessoa já chegou a pesar mais de 100 quilos e hoje emagreceu 30, 40 quilos e manteve uma constância, chega uma hora que ninguém elogia mais. Ninguém fala assim: cara, até hoje tu tá assim. Até hoje, pô. Até hoje tu é fitness. Ninguém mais elogia. Sabe por quê? Porque as pessoas gostam daquilo que é visível. Mas Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe que muitas das escolhas erradas que você fez, você nem queria ter feito. E chegou uma hora que você olhou para a sua vida e falou assim: cara, eu já errei tanto, que agora também já foi. Não é assim. Pode entrar. Eu vou entrar junto contigo aqui agora. Aí ela vai cantar uma música que fala a respeito daquilo que Deus vê quando olha para você, daquilo que é importante segundo Deus e não segundo os homens. E esse é o último apelo que eu vou ter a oportunidade e o privilégio de fazer para os alunos internos, para boa parte de vocês que estão aqui. Alguns porque vão se formar, outros porque não voltam ano que vem, mas principalmente para a gente que vai ter oportunidade de fazer muita coisa que você não tem oportunidade de fazer no seu quarto, porque tem um monte de gente te olhando. Para a gente que vai ter oportunidade de ir para um monte de lugares onde você não vai ter a presença do Marambaia, onde você não vai ter a presença da Ju, do Rafael, onde você não vai ter a presença do Denison, onde você não vai ter a presença do Daniel, a minha presença, a presença de pessoas aqui que se importam com você, onde você vai estar no invisível, no escuro. E aí, o que você vai escolher nesse momento? Eu quero fazer um convite especial para você, e você tem que estar ali perto de mim. Então, durante essa canção, eu quero te convidar a assistir de perto o batismo do Vitor. E esse é um convite especial também para você que precisa dizer: Senhor, eu quero ser o que o Senhor diz que eu sou. Eu não quero ser o que o mundo acha que eu devo ser, eu quero ser o que o Senhor diz que eu sou. Nem sempre eu vou ter a oportunidade de fazer tudo certo, mas eu quero levantar, nem que seja pela 7ª, 10ª, milionésima vez. Eu não quero ficar prostrado no chão. Eu quero ser o que o Senhor diz que eu sou. Durante essa canção você pode ir para ali. Eu quero, depois do batismo do Vitor, fazer uma oração especial por você. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. Pode vir para cá. Esse é o seu lugar. A tua voz me lembra e me diz quem É ouvindo realmente eu sou. Ele diz que você é. E Ele diz que você é amado. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro sou se frágil eu me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Você precisa continuar acreditando Eu nisso. creio sim. Esqueça o que o mundo diz a seu respeito, a respeito de como deve ser a vida de um adolescente. Deus é quem diz como você vai ser. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. Isso precisa
essa é uma verdade. A minha identidade, meu valor, eu só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Vitor, porque você crê no que Deus disse a seu respeito e porque você acredita que esse Deus acertou com você, eu tenho o privilégio hoje de, como ministro do Evangelho, poder fazer o seu batismo para a remissão dos seus pecados, para que o seu nome seja inscrito no livro da vida do Cordeiro, para que você testemunhe com a sua vida para todos os seus colegas que talvez demoraram muito tempo ao longo desse ano para tomar uma decisão sólida ao lado de Deus, mas olham para a sua vida agora e estão dizendo: é isso que eu quero. É por isso que eu batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A igreja do Iapé diz: Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro e estou. que seguro sou. Amém. Se frágil eu me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Amém. Eu creio. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim. Amém. Louvado seja Deus. Eu creio sim. Yala, mais uma vez, Eu creio sim. cante a respeito desse amor. Eu creio sim. O que diz sobre mim? Eu creio sim. Diz que amado sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que eu não estou só, pois eu pertenço a ti. E eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim. Amém. Eu sei que ainda tem gente querendo abraçar o Vitor. Eu quero só pedir atenção, especialmente aqui dos nossos alunos. Muitas vezes, eu, que fui chamado por Deus para poder de alguma forma tentar ajudar você na sua caminhada cristã, eu sou fraco. Eu olho para a minha vida e às vezes eu julgo o valor que a minha vida tem. Isso acontece com todo mundo, brother. Não é só contigo não. Às vezes eu olho para as decisões erradas que eu já tomei na vida e falo assim: cara, será que vale a pena mesmo eu ficar lutando contra isso a minha vida inteira? Mas aí eu olho para aquilo que Deus... E às vezes é tão pesado ser pastor de adolescente, sabia? É muito pesado. Porque quando vocês falham, eu sinto muito. Quando vocês desistem, e eu vejo vocês desistindo pouco a pouco, eu fico frustrado. Mas eu sei o valor que você tem diante de Deus. Eu sei que Deus pode recomeçar a sua história. Eu sei que você pode acertar dessa vez. E eu sei que se você cair, não é o fim não. Vitor, hoje é só o começo da jornada, Vitor. Você vai cair, brother, mas não fica no chão não.
procura esses amigos. Daqui por diante eu sou seu pastor pro resto da vida. Eu sei que você talvez vai ter poucas pessoas na sua caminhada no começo, mas Deus vai te reconstruir, pouco a pouco, colocar pessoas importantes na sua vida, gente que te ama por quem você é, gente que você pode recorrer em qualquer momento. Ela vai parar tudo para ser o seu braço amigo. Mas enquanto isso, sempre que você precisar de mim, eu estou aqui por você, tá bom? Eu faço esse compromisso contigo aqui diante de todo mundo. E para você que precisa desse abraço de Deus, eu preciso orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Senhor, o Senhor diz pra gente que a gente é amado, mesmo quando o mundo diz pra gente que a gente não é amado. O Senhor diz pra gente que o nosso valor é sangue, o sangue do Senhor por nós. E às vezes a gente olha para coisas que aconteceram na nossa vida e pensa: por quê? Por que eu não fui amado pelas pessoas que eu tanto queria que me amassem? Por que, Senhor? Por que as coisas aconteceram desse jeito? Eu não tenho valor. A gente tem. Talvez o mundo olhe para a gente, para o nosso estilo de vida e fale: de que adianta ficar perdendo a vida por um caminho que a gente nem sabe se é real ou não? Enquanto isso, o Senhor diz para a gente: olhe para mim, olhe para o que é importante diante de mim, e eu vou cuidar da sua história. Obrigado pela vida do Vitor, e obrigado pela vida de tantos outros Vitors que estão espalhados por aqui, meninos que tem muitas coisas atrapalhando a comunhão deles, e que precisam se entregar para Ti, precisam se livrar de músicas impróprias, que o levam para cenas impróprias, que os levam para coisas de consumo impróprio, que os levam para o estilo de vida que afasta do Senhor. Meninas que talvez olham para a vida delas e acham que uma roupa mais exposta vai agregar um valor a elas, que acham que se oferecer para alguém ou ceder à pressão de alguém vai fazer com que ela seja amada. Ela já é amada por quem mais importa. Que o Senhor, Pai, retome a nossa vida do exato instante onde a gente caiu, e que possamos escolher viver uma vida ao Teu lado, hoje e sempre. Por isso a gente canta: diz que amado sou, diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que inseguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, e que eu não estou só, pois eu pertenço a Ti. Nós pertencemos a Ti, e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém.